21.12, né? Não, 21.11. Isso, 21.11, da parte de anatomia relacionada ao sistema circulatório. Bom, vou compartilhar a minha janela com vocês, tá? A gravação já começou, vou colocar aqui no chat. Só botar aqui. Bom, e aí também outro aviso, aconteceu de manhã, não sei se por conta da minha internet, enfim, que às vezes eu passava os slides e ficava para alguns, acho que congelado essa imagem, então eu estava falando já uma outra coisa e tinha ficado parado. Então, se de repente, enfim, congelar a imagem ou o slide não estiver passando, vocês me avisem, por favor, que eu volto, reinicio a apresentação, tá? Para que vocês não percam aí a linha de raciocínio de vocês, tá? Mas é isso. Então, vou colocar em modo apresentação, né? Então, na aula de hoje, vamos discutir, debater os temas relacionados ao sistema circulatório, ou também chamado de sistema cardiovascular, né? Que é um sistema que vocês já devem ter visto isso nas aulas anteriores, formado pelo coração, que é o órgão bombeador, que possui 4 câmaras ou 4 cavidades, por onde vai circular do lado direito o sangue venoso, que é esse sangue que vem pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, oriundo dos processos metabólicos que vão ocorrer nos órgãos, né? E aí, falando de maneira microscópica, né? Com relação à respiração celular, que vai acontecer dentro das células das mitocôndrias, né? Que formam esses tecidos, que formam esses órgãos. Então, todos os nutrientes que são enviados para esses locais, eles retornam ao coração, pobres em oxigênio, rico em gás carbônico, que é o produto final metabólico da respiração celular, que é um processo que vocês viram em citologia, responsável pela produção de energia, né, em forma de ATP. E esse sangue vai ser encaminhado, né, via pressão, né, bombeamento ventricular direito, pelas artérias pulmonares para os pulmões. E também você já deve ter visto isso na parte de sistema respiratório, né? Que os pulmões, tanto o lado direito como o lado esquerdo, são locais onde vai ocorrer um processo importantíssimo de troca de gases. E aí a gente está falando de oxigênio e de gás carbônico, tá? Num processo de difusão simples, chamada de hematose, né? Ou seja, quando eu tenho essa difusão do oxigênio que é inspirado no processo de ventilação pulmonar e que é difundido para os capilares sanguíneos que irrigam, tá? E que circulam toda essa região aí da árvore brônquica, né? Então, vocês já viram, e também vocês viram que o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema linfático são sistemas acoplados, né? São sistemas integrativos também, assim como o sistema nervoso e o sistema endócrino, são sistemas responsáveis aí pela distribuição, pela circulação de sangue para o corpo todo, e no caso do sistema linfático, é aquele que vai drenar, aquele que vai reciclar os resíduos metabólicos, ou vai liberar, excretar esses resíduos metabólicos, que podem eventualmente causar algum tipo de malefício para o corpo, tá? Então, de maneira geral, o sistema circulatório, então, ele é definido como um sistema responsável, né, pelo transporte de sangue, né, pela corrente sanguínea, aonde vocês também viram na parte de sistema sanguíneo, né, de tecido hepatopoético, que o sangue é formado, né, por uma parte líquida chamada de plasma sanguíneo e constituído também pelos elementos figurados do sangue, né, que são as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, e difundido nesse plasma sanguíneo, eu tenho as substâncias, todos os nutrientes, além dos gases, responsáveis ali pelo processo de respiração celular e de nutrição dos tecidos e dos órgãos, né? Então, fazendo então só uma introdução, vocês viram então que o sangue, ele é
um componente importante nesse processo circulatório, né? Porque o nosso sistema, né, os mamíferos e as aves, né, eles têm um sistema que nós chamamos de sistema fechado, ou seja, o sangue ele vai perpassar, ele vai ser transportado, tá, exclusivamente dentro desses tubos, tá, dentro do que nós chamamos desses vasos sanguíneos. Se você for comparar com outros seres vivos que eventualmente que não possuem sistema circulatório, aonde esse sangue cai diretamente, né, nos tecidos, nas células, tá? Há um extravasamento, tá, dessa hemolinfa, o que não acontece evolutivamente com a gente, tá? E aí também vocês viram, né, que o sangue é constituído pelo plasma e por esses elementos figurados e que eu tenho um local específico, que vocês vão ver isso na parte de sistema esquelético, que é no canal medular dos ossos longos, eu tenho a medula óssea vermelha e amarela, que vai ser responsável pela produção de sangue e também dos leucócitos. Isso aqui vocês já viram isso já no início, de sistema circulatório. E aí também vocês viram que dentro do sistema circulatório, né, a gente possui duas circulações importantíssimas contracorrentes que vão ou levar esse oxigênio para as células do corpo, ou esse sangue que vai ter que retornar para o coração para ser encaminhado para os pulmões, para que aí o processo de hematose ocorra, né? Então, desse processo de hematose, né, eu tenho liberação, né, por difusão desse oxigênio e recolhimento do gás carbônico, né? Outras funções também relacionadas ao sangue, e por isso a importância do transporte dele ao longo dos órgãos, membros superiores, membros inferiores, a parte encefálica, distribuir esses nutrientes para todas as minhas células, né? Com relação à parte do sistema linfático, responsável pelo recolhimento, né, pela drenagem desses resíduos metabólicos. A gente sabe também que muitos hormônios e enzimas também circulam, né, na corrente sanguínea, e por isso a importância desse transporte, né? A questão da imunidade também é importante no processo de produção de anticorpos, né? E também carreamento e transporte desses anticorpos para os locais de infecção. E a parte circulatória também e a parte respiratória também auxiliam no processo de manutenção da nossa temperatura corporal, tá? Também é muito importante a questão circulatória para manter o nosso corpo sempre naquela temperatura basal que a gente chama, né? Deixa eu só ver rapidinho, que eu acho que alguém pediu para entrar na sala, só um minutinho. Tem aluno querendo entrar, deixa eu ver aqui. Mas acho que caiu. Alguém sabe quem foi que tentou entrar aqui na sala? Foi a Paula. Foi a Paula? Mas acho que ela caiu, eu acho. Tá. Ah, ó, foi. Agora sim. Isso. Deixa eu retornar aqui. A Paula já está participando. Então, vamos. O que eu vou passar, que é o processo de cicatrização. Vocês também já viram aí a questão do coração, né? Que é esse órgão muscular composto pelas essas 4 cavidades, né? Os átrios direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí, entre os átrios e ventrículos, nós temos aí as válvulas tricúspide e bicúspide, que fazem todas as válvulas, né, de modo geral, são importantes para evitar o refluxo de sangue. E até por uma questão de curiosidade para vocês, né, essa questão da separação total, né, que seria uma circulação completa, né? Essa circulação completa, essa separação total de sangue venoso e sangue arterial, também isso é um traço evolutivo, e essa separação, essa barreira física, tá? Que a gente chama de barreira física ventricular, isso aparece, isso surge, tá? Nos répteis, né? Nos crocodilianos, com o aparecimento dessa barreira que é chamada de septo de Sabatier, tá? E aí, a partir daí, o coração começa a ser dividido, né? Começa a aparecer essa característica dessa divisão em 4 cavidades, né? E essa separação total de sangue venoso e de sangue arterial ou sangue rico em oxigênio. Bom, e aí com relação à parte dos vasos sanguíneos, tá? Que a gente vai ver diferenças aí entre artérias, veias e capilares sanguíneos.
A gente sabe que existe aí um ramo importante de veias e de artérias que vão ou levar sangue para o coração, ou que vão, levar sangue para o corpo todo, né? E aí vocês viram que dentro do processo de circulação sistêmica e de circulação pulmonar, eu tenho aí, no caso da circulação pulmonar, que é a circulação responsável pela oxigenação do sangue lá nos pulmões, através do processo de hematose. Nós temos aí as veias cavas superior e inferior, né? Que são aquelas que trazem o sangue, né? Que vem dos tecidos, que vem dos órgãos, tanto da parte superior quanto da parte inferior, né? E aí, no processo de sístoles e diástoles, né? Ou seja, desses movimentos do ciclo cardíaco alternados entre átrio e ventrículo direito, eu tenho, através das artérias pulmonares, o encaminhamento desse sangue para os pulmões, tá? E depois, através das veias pulmonares, né? Ou seja, quando esse sangue já foi reoxigenado, né? Lá nos pulmões, ele retorna pelas veias pulmonares e, ao final, ele vai sair pela artéria aórtica, ou aorta, né? E aí vocês percebam que aqui nessa imagem, nós temos aqui o que nós chamamos de tronco bracocefálico, né? E também aqui a imagem das artérias carótidas, né? Que eu tenho a carótida esquerda, a carótida direita, que vão irrigar toda a região encefálica, né? Então, o cérebro, além também do polígono de Willis ou de Willis, eu tenho essas artérias carótidas que levam sangue, tá, para a região encefálica, e as artérias subclávias que vão irrigar essa região aqui do tórax e do pescoço, tá? Veremos também outras redes aí de vasos sanguíneos aí ao longo da aula, né? E com relação à parte de átrios e ventrículos e das válvulas semilunar, atrioventricular, vocês também já viram isso, enfim, nas outras aulas. Bom, e aí com relação aos vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem que ter em mente duas coisas importantes. Primeiro, que os vasos, eles vão ter funções específicas e, consequentemente, estruturas que suportam, tá, a sua funcionalidade. Então, nesse caso, se a gente pensar, por exemplo, das artérias, né, que são esses vasos que saem do coração, essas artérias, elas têm essa função de, através do seu leito de pressão, absorver a pressão que vem com a sístole dos ventrículos, nessa sístole ventricular, para conseguir distribuir esse sangue para o corpo todo. Então, por isso que se eu fizer um comparativo com as veias, por exemplo, as artérias são consideradas vasos de leito de pressão, né? Elas têm uma musculatura, uma camada muscular, que a gente vai ver isso, tá? Com relação às camadas dos vasos, ela vai ter essa camada muscular mais espessa, tá? E um lumen menor, porque essas artérias precisam ser mais fortes, tá? Além também da questão da contratilidade e da elasticidade, tá? Que também é muito importante aí com relação ao transporte, tá? Desse sangue. E se eu fizer um comparativo com as veias, por exemplo, que são os locais onde eu tenho depósito de sangue, e aí vocês percebam que as veias, dependendo do local da irrigação, você vai encontrar uma rede, tá, de vasos, né, de veias maior, dependendo do grau de contração daquele local e também do aporte de oxigênio. Então, se eu pensar em locais do corpo como a nossa musculatura esquelética, que é um lugar altamente vascularizado, a região do rosto, por conta dos capilares sanguíneos, pensar em órgãos como o baço, por exemplo, então são locais onde eu preciso de mais irrigação e locais onde eu tenho menos irrigação. E aí, dependendo da questão da pressão, eu tenho mais pressão normalmente nas artérias, e ao longo desse processo de ramificação dos vasos, eu tenho essa diminuição dessa pressão ao longo de arteríolas, de vênulas e veias, tá? E a gente vai ver isso um pouco melhor quando a gente começar a ver a parte do sistema arterial e do sistema venoso, tá? Então, os vasos sanguíneos, de forma geral, tirando os capilares que são mais finos, né, que são literalmente da espessura de um fio de cabelo, eles são mais delgados, e veremos também a importância disso nesse processo circulatório, dessas rotas circulatórias,
Normalmente, os vasos vão possuir 3 camadas, ou também denominadas de túnicas, tá? Então, túnicas ou camadas, tá? São nomes análogos a essas partes que vão formar os vasos sanguíneos, tá? E aí, dessas 3 partes, nós temos aí a túnica íntima, que é uma região bem interna, tá? E, normalmente, essa região mais interna dos vasos sanguíneos, como todos os órgãos que compõem o nosso corpo, eles vão ter esse acabamento, né? Eles vão ter essa camada de tecido epitelial, de células endoteliais, que vão revestir, tá? O interior, o lúmen, no caso, né? As cavidades dos vasos sanguíneos, que a gente pode fazer uma associação como se fossem tubos, né? Tubos de um calibre maior, de um calibre menor, tubos com uma região interna mais espessa ou tubos com uma região interna menos espessa, tá? Ou mais delgada, no caso dos capilares, tá? Então, nesse sentido, essa túnica interna, né? Essa túnica íntima, ela vai ser composta por esse tecido epitelial, associado também a uma camada de tecido conjuntivo frouxo, tá? Porque, normalmente, o tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento, é um tecido estratificado, né? É um tecido que reveste e que forra, né, o interior dos nossos órgãos, né? No caso específico aqui dos nossos vasos sanguíneos. E o tecido conjuntivo, ele é importante porque ele dá preenchimento, né? Ele sustenta, tá? Enfim, a parte interna dos órgãos, tá? E no caso dos vasos sanguíneos, tá? Eu também tenho algumas células também de tecido muscular, não estriado, que também é conhecido como tecido muscular liso, né? Que é o tecido que forma a musculatura lisa, que forma os órgãos, né? Que formam as vísceras, tá? Eu também tenho uma parte mais elástica nessa túnica íntima, entre a túnica íntima e a túnica média, porque eu preciso que os vasos sanguíneos tenham esse componente contrátil e elástico, né? Porque eles precisam ter uma força e uma elasticidade primeiro, para conseguir transportar através desse processo de contração, né? De empurrar esse sangue para o resto do corpo e também de aguentar a pressão oriunda aí do sangue bombeado pelo coração, tá? Eu também tenho algumas anastomoses, ou seja, eu também tenho veias que vão nutrir esses vasos sanguíneos, tá? E eu também tenho inervação nesses locais, porque vocês vão ver na parte de cima, ou se vocês já viram, mas vão ver na parte de sistema nervoso e também na parte do sistema endócrino, que também são sistemas integrativos, são eles que controlam e que regulam todas as funções metabólicas do corpo. E uma delas, a relação aí entre a circulação, a vasodilatação, a vasoconstrição, tá? Dos vasos sanguíneos também são regulados por esse processo de inervação, né? Se eu não me engano, relacionada à parte do sistema simpático-parasimpático, né? Parte do sistema autônomo, ou também conhecido antigamente como sistema nervoso periférico, que vocês possivelmente vão ter isso na parte do sistema nervoso, e que a gente não consegue dissociar muito, né? Porque mesmo separando em categorias, mas os sistemas, eles trabalham sempre em equipe, né? Para conseguir regular a máquina humana e também conseguir equilibrar a questão da homeostase, né? Bom, e aí, normalmente, essa túnica, né, essa parte elástica, ela aparece mais, tá, nas artérias, que são esse leito de pressão, e você não vê isso geralmente nas veias, tá? Ih, alguém pediu para entrar, só um minutinho, gente. Deixa eu olhar aqui. Bom, não tem. Que estão relacionadas com a parte da deposição de sangue, que depois também vai se ramificando cada vez menos, né, cada vez mais delgado para os capilares sanguíneos, que são esses vasos que vão literalmente difundir, ou por difusão simples, ou por difusão facilitada, esses nutrientes, esses gases, que vão cair diretamente aí nessa região que está entre as células, chamada de líquido intersticial, tá? E eu também tenho a parte do líquido tissular, né, que é esse líquido que banha os tecidos, e o líquido intersticial, que banha as nossas células, tá? Bom, com relação, a gente vai cada vez mais desfolhando, né?
os vasos. E aí, depois da túnica íntima, eu tenho a túnica média, que é essa região intermediária entre a túnica interna e a túnica externa, também chamada de túnica adventícia, tá? Em algumas literaturas vocês podem encontrar ou túnica externa, ou camada externa, ou adventícia, tá? Que é uma camada que, de fato, fica intermediária, né? Uma região mais mediana, que também é formada por tecido muscular liso, tá? E aí, fazendo um comparativo entre artérias e veias, nas artérias eu tenho uma camada muscular mais espessa, com relação às veias que tem uma camada menos espessa, muscular, tá? E eu também tenho alguns componentes importantes relacionados à parte da elasticidade e da contratilidade, que são, né, as fibras elásticas e as reticulares. E na camada mais externa, tá? Que ela vai ser formada também de tecido conjuntivo, tá? E aí esse tecido conjuntivo é o tecido formado por esse colágeno e por essas fibras elásticas, no caso da elastina, tá? Que são importantes para esse processo aí de contração e de elasticidade dos vasos sanguíneos. Bom, então, coloquei para vocês aqui uma imagem, tá? Dessas camadas de dentro para fora das artérias e também a gente vai ver essa comparação no próximo slide com as veias, tá? Então, nessa imagem, a gente percebe aqui, ó, a túnica íntima, que é essa região aqui, ó, de tecido endotelial, e eu também tenho uma camada aqui de tecido frouxo, acoplado, tecido conjuntivo frouxo, que dá essa sustentação. Sim. Não estamos... Não está dando para ver a imagem, não sei se você chegou a projetar. Não, projetei. Deixa eu olhar aqui, ver se agora aparece. Apareceu, gente? Ainda não. Ih, peraí. Tá vendo? Às vezes a apresentação dá um... Deixa eu fazer aqui de novo. Eu acho que ela saiu. Ah, tá. Aquela ação da apresentação, acho que agora que eu saio. Foi. Ah, agora sim. Agora tá aparecendo, né, gente? Foi. Deixa eu contar aqui. Bom. Agora todo mundo está conseguindo ver a imagem da artéria? Acho que agora sim, né? Agora está compartilhando aqui com todo mundo. Aqui, bom. Sim, agora está aparecendo. Tá, então, ó, aqui nessa imagem, a gente vê a parte aqui, ó, da túnica íntima. A gente já viu que é formada por essas células endoteliais e desse tecido conjuntivo frouxo, que é importante para o processo de preenchimento, tá? E também de sustentação do vaso. Eu tenho aqui a túnica média, que aí vemos aqui, ó, olha como é que é a camada muscular lisa. Eu também tenho associado também fibras reticulares e fibras elásticas, tá? Nessa túnica média. E aí vocês percebam, tá vendo? Como é que ela é bem espessa, essa camada muscular aqui da artéria, tá vendo? E aí, na parte externa, que também é formada de tecido conjuntivo, eu tenho o que nós chamamos de túnica externa ou adventícia, tá? Que ela vai ser formada por colágeno e elastina, tá? Que são importantes para esse processo aí de elasticidade e de contratilidade da artéria. Bom, comparativo também, outra coisa importante, que também vai ser cobrado de vocês, né? É também outra diferença importante entre artérias e veias, tanto na questão da distribuição das túnicas, das camadas, e também com relação ao lúmen, ou seja, a cavidade, né? Literalmente esse buraco por onde esse sangue vai passar. Então, vocês percebam que as artérias, tá? Que são, ou seja, o sangue vindo do coração, que vai ser transportado para o corpo todo, vocês percebam que o lúmen, tá, da artéria, ela é um pouco menor do que o lúmen das veias, tá? Ou seja, né, a cavidade é um pouco maior nas veias em relação, tá, ao tubo que representa a artéria. Outra coisa também importante é com relação a essa camada de tecido muscular, tá? Vocês percebam que a camada das artérias é mais espessa que a camada das veias, que também é outra parte anatômica importante. Peraí, que acho que alguém pediu também para entrar. Então, vamos retornar aqui para a apresentação. Aqui.
E outra coisa também muito importante que difere essas artérias, né? As arteríolas não, mas as artérias e as veias é com relação, tá, às válvulas ou valvas, tá? Então, no caso das veias, as veias, elas possuem essas válvulas ou valvas que elas têm uma função muito importante nesse processo circulatório, que são elas que vão impedir o que nós chamamos de refluxo de sangue, tá? Assim como as válvulas atrioventriculares que nós encontramos entre as cavidades do coração, né? Ou seja, entre átrios e ventrículos, eu também tenho, comparativamente às artérias, eu tenho o aparecimento de válvulas que a gente não encontra, tá, nas artérias. Então, é outro dado também importante para que vocês não se esqueçam, tá? E aí vocês percebam que ao longo desse processo circulatório, né, eu vou tendo uma diminuição da pressão, né, do sangue nesses vasos, né, porque das artérias eu bifurco, né, eu ramifico em arteríolas que se bifurcam em capilares sanguíneos. Então, vocês percebam que também o calibre e o tamanho dos tubos, dos vasos, ele vai diminuindo, e essa pressão também vai diminuindo ao longo do processo de irrigação do corpo, tá? Porque quando eu tenho um retorno venoso através das veias e das vênulas, tá? Eu preciso que essa pressão seja quase zero, para que não ocorra nenhum tipo de extravasamento e que esse sangue consiga retornar ao coração, e aí especificamente com relação aos átrios, né, o átrio direito e o ventrículo direito, para que ele seja reencaminhado aos pulmões, para que ocorra novamente o processo de hematose, tá? Bom, outra coisa também muito importante na parte anatômica fisiológica dos vasos sanguíneos, que eu também coloquei para vocês aí, também para complementação e curiosidade de vocês, né? Existe um termo chamado de anastomose, tá? Então, sempre que vocês pegarem qualquer literatura relacionada à parte anatômica ou anatofisiológica médica, vocês vão ver muito esse nome relacionado à parte circulatória. E aí, por consequência disso, eu coloquei o conceito, a significação dessa palavra, para que vocês já vão se familiarizando com esses termos, que são termos que são muito recorrentes aí no estudo da anatomia e da fisiologia humanas, tá? Então, quando eu falo de anastomose, eu estou falando dessa comunicação, dessa relação que vai haver entre artérias, veias e os nervos, tá? Porque todos os locais do nosso corpo, e aí falando de vasos e de órgãos internos, além da questão irrigatória, eu também tenho a questão da inervação, tá? Dos tubos dos botões nervosos, tá? Dos nervos, que são importantes para o processo de controle, tá? E ativação ou inativação desses locais no processo aí de sinapse química e de controle neural, que vocês vão ver isso na parte de sistema nervoso, tá? E aí, normalmente, essa ligação vai estar entre as artérias, tá? Nos ramos arteriais, muito dificilmente você encontra anastomose nos troncos principais, tá? E aí, consequentemente, essa anastomose, né, enfim, das artérias, pode se transformar em vasos mais calibrosos, tá? Que seria que nós chamamos de circulação colateral. E aí um exemplo dessa anastomose é o que nós chamamos de polígono de Willis ou de Willis, tá? Que vocês talvez vejam isso na parte de vascularização do sistema nervoso, ou se eventualmente pegarem na literatura, tá? Que seriam esses vasos que se anastomosam, eles literalmente formam um polígono, e são esses locais onde eu tenho uma demanda maior, ou seja, uma irrigação maior da questão cerebral, tá? Ou seja, esses vasos que vão levar sangue para essa região encefálica, mais especificamente para as células nervosas, tá? E aí, consequentemente, qualquer tipo de obstrução nesse polígono de Willis, isso vai acarretar lesões, tá? Relacionadas à parte cerebral. Porque imagina um cérebro atuante, que está o tempo todo produzindo sinapse química, se eventualmente acontecer algum problema e esse sangue não chega, né, ao cérebro, a pessoa entra no que nós chamamos de hipóxia, pode também levar a um desmaio, ou também essas faltas de suprimento de oxigênio através da irrigação pode acontecer em situações referentes ao que nós chamamos de acidentes vasculares cerebrais, ou também conhecidos como AVCs, né? Eu até tive uma situação de família com relação a um AVC, eu tenho uma tia que é diabética, hipertensa,
Hoje ela está mais controlada, mas ano passado ela estava bastante descompensada, e por conta dessa descompensação e dessa falta de tratamento, né, com relação a diabetes e hipertensão arterial, ela desenvolveu placas, né, nas carótidas, ou seja, ateromas, né, que são regiões onde eu tenho calcificação de gordura e de cálcio. E aí você vai diminuindo, né, o calibre, você vai dificultando o fluxo de sangue nesses locais. Faltou oxigênio para o cérebro e, consequentemente, ela teve um desmaio. E aí, por consequentemente desse acidente que ela teve vascular cerebral, ela teve uma hemiplegia, porque, se eu não me engano, isso aconteceu no hemisfério esquerdo dela, né? A carótida esquerda, que irriga essa região do cérebro, ela estava entupida, né, por conta desse ateroma, essa carótida, que são essas artérias que levam sangue para a parte encefálica, e aí isso acabou comprometendo a região motora do lado direito dela. Então, ela teve, ao final do processo de AVC, ela teve uma hemiplegia, né, uma paralisia só do lado direito do corpo. Ela ficou um tempo sem movimento do braço nem da perna, mas hoje ela está até mais reabilitada, ela voltou enfim, com o movimento da mão, porque durante esse processo ela, assim, foi no neurologista, fez vários exames referentes à parte cardiológica, né, enfim, ecocardiograma, fez um Doppler, e aí ela começou a fazer o tratamento com atorvastatina, que é um remédio específico para dissolver esses ateromas, esses coágulos, e evitar que novos apareçam. A circulação, ela voltou o seu fluxo normal, né? E aí ela conseguiu voltar, através também de processo de fisioterapia, ela conseguiu voltar a ter movimentação da mão, da parte da perna, né? Do membro inferior ali direito. Ela ainda está com um pouquinho de dificuldade, mas ela consegue caminhar, um pouco de dificuldade, né? Vai voltar a fazer reabilitação novamente. Então, vocês percebam como é que essa questão da irrigação ela é muito importante, e qualquer tipo de comprometimento ou de obstrução nesse processo de irrigação, isso vai ocasionar alguma lesão, que pode ser uma lesão reversível ou uma lesão irreversível, e dependendo da questão do caso, principalmente no caso das artérias, né, que são até veias mais profundas, né, vasos mais profundos, se você tem um rompimento de uma artéria, por exemplo, a questão da lesão ou até do óbito é muito maior do que se você, de repente, romper uma veia ou um capilar sanguíneo, né? Por conta da característica das camadas, né, que compõem esses vasos, como também da questão da funcionalidade deles. Bom, então, com relação a esses sistemas, né, que se referem à parte circulatória, a gente subdivide em dois sistemas, né? O sistema arterial e o sistema venoso. Então, sempre que vocês ouvirem falar do sistema arterial, eu estou falando desse conjunto de vasos que saem do coração, ou seja, tudo aquilo que sai do coração é artéria, né? E tudo aquilo que é encaminhado, que chega ao coração, a gente chama isso de veias, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar de sistema arterial, eu estou falando desse conjunto, dessa ramificação dessas artérias, né, que saem do coração e que vão distribuir esse sangue para o corpo todo, tá? Então, esse é o sistema arterial. E ele é arterial porque esse sangue que vai ser encaminhado para o corpo todo, ele já é oriundo da questão da reoxigenação, né, porque ele sai das artérias pulmonares, é encaminhado para o coração e retorna pelas veias pulmonares. E aí esse sangue oxigenado, ele sai pela artéria aórtica, né? Ou aorta, que vai encaminhar esse sangue para o corpo todo, tá? Então, normalmente, do coração sai um tronco, tá? Que a gente chama isso de tronco pulmonar, que está referente à parte da pequena circulação, ou seja, que leva esse sangue que foi bombeado pelo ventrículo direito, né? Que é o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, que vai ser encaminhado pelas artérias pulmonares, direita e esquerda, né? Então, uma encaminha para o pulmão direito, a outra para o pulmão esquerdo, e aí nesse processo ocorre a hematose, e ao final desse processo, com retorno pelas veias pulmonares para o átrio direito, do átrio esquerdo e depois para o ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado com bastante pressão
pela artéria aórtica, tá? Então, esse seria aí a configuração do que nós chamamos de sistema arterial. Bom, e aí desse sistema arterial, tá? A gente tem também mais duas subdivisões. Primeiro, que é a parte do que nós chamamos de sistema do tronco pulmonar, tá? Que é aí esse local onde eu tenho saída desse sangue, tá? Do ventrículo direito e que vai se bifurcar nessas duas artérias pulmonares. Porque também outra questão importante também que vocês precisam ficar atentos é que existe uma exceção àquelas regras referentes ao que circula nas artérias e o que circula nas veias, né? Então, normalmente, o sangue arterial ele vai circular pelas artérias e o sangue venoso pelas veias, tá? Mas no caso da exceção referente às artérias pulmonares e às veias pulmonares, as artérias pulmonares, elas vão carregar, nesse caso, vão transportar sangue venoso. E as veias pulmonares, em contrapartida, elas vão carregar esse sangue arterial, esse sangue que foi reoxigenado, tá, pelos pulmões. Então, existe essa exceção que também não pode ser esquecida, tá bom? Com relação à exceção referente ao sangue que circula nas artérias pulmonares, que vai ser um sangue venoso, e das veias pulmonares, que o sangue é um sangue arterial, tá? E aí, normalmente, tá, dessas artérias pulmonares, elas serão encaminhadas, tá, para os pulmões, onde eu também tenho ramificação, subdivisão, tá, até chegar nos capilares sanguíneos, ou seja, toda a irrigação dessa árvore brônquica, e aí nesse processo onde eu tenho essa hematose, essa troca de gases, né, no caso, a substituição do oxigênio pelo gás carbônico nesse processo, que vai ser colocado para fora, né, pela expiração, e aí eu tenho a difusão, tá, simples, desse oxigênio para os capilares sanguíneos, tá, que é um processo chamado de hematose, também outro dado importante que vocês não podem esquecer, tá? E o segundo sistema, tá, dentro do sistema arterial, é o que nós chamamos de sistema aórtico, né, ou da artéria aórtica, que aí, nesse caso, esse sangue ele já está oxigenado, tá, gente? E aí, essa é a maior artéria do corpo, tá? Ela vai ter 4 subdivisões, e aí eu tenho o arco da aorta, a aorta torácica, tá? Que vai irrigar essa região do tronco, e eu também tenho a parte do que nós chamamos de aorta abdominal, tá? Que vai irrigar essa região aqui do abdômen, tá? E além também das artérias sistêmicas, ou seja, das artérias que vão levar esse sangue tanto para os membros superiores, como para os membros inferiores, tá? E também para os órgãos referentes também à parte do sistema digestório, né? A gente vai ver também a parte aí do sistema venoso, tá? E aí, normalmente, né, essa, que vocês também devem ter visto na parte de coração, essa artéria aórtica, ela vai emergir, né? Ela sai do ventrículo esquerdo, tá? E aí, posteriormente, para o tronco pulmonar e também para a aorta ascendente. Então, aqui também mais uma imagem para vocês verem, tá? Aqui, ó, o arco da aorta, e aqui a aorta ascendente. Aqui não nós temos aqui... professor. Peraí. Não tá... Eu acho que deu problema aqui. Agora sim. Foi? Isso agora, volta e meia fica dando problema. Bom. Ó, tá vendo? Então, temos aqui, ó, diafragma. Aí que nós temos aqui a bifurcação aqui, ó, do arco da aorta, ou arco aórtico, dependendo também da literatura. E aí, tá vendo, ó, ela ramifica, né, ó, se bifurca aqui, ó, pela aorta torácica, que vai irrigar essa região aqui do tórax, e a parte da aorta abdominal, que vai irrigar essa região aí do abdômen, tá? E aqui seria uma representação gráfica do diafragma. Outro imagem também importante aqui da artéria aórtica, outra coisa importante, que não só o coração é responsável
por esse bombeamento de sangue que vai perpassar, que vai ser transportado pelos vasos sanguíneos. Eu também preciso de irrigação no meu coração para que ele consiga manter o seu batimento cardíaco, o seu ciclo cardíaco, de acordo com a questão homeostática, né? Aquele batimento ritmado. Então, além dos controles nervosos referentes ao feixe de His, as fibras de Purkinje, né? A questão do nódulo sinoatrial e do átrio ventricular, que eu acho que você já deve ter visto, ou se não, vocês vão ver alguma coisa relacionada a isso na parte de sistema de controle nervoso, né? Do ritmo cardíaco. Eu também tenho essa ramificação, tá, da aorta, formando o que nós chamamos de coronárias, tá? Então, as coronárias ou artérias coronárias, elas são oriundas, se originam da ramificação da aorta ou da artéria aórtica, e elas também são fundamentais para o processo de nutrição da musculatura do coração, também conhecida como miocárdio, tá? Então, essas artérias coronárias direita e esquerda, elas vão levar o coração, tá? A questão dos nutrientes e também do oxigênio, porque como todo músculo, eu preciso de glicose e de oxigênio para a produção de ATP, né? De energia, para que a contração muscular ocorra, tá? Então, as artérias coronárias, elas são artérias ramificadas, elas vêm da ramificação da artéria aórtica, tá? Então, vocês percebam como é que essa questão de artérias e depois de veias e vênulas e capilares também é tudo interligado, é literalmente uma rede de vasos comunicantes que vão ou levar sangue para o corpo ou que vão fazer o retorno venoso desse sangue que já foi desoxigenado, retornando para os pulmões, tá? Para o processo de hematólise. Então, é sempre assim. Bom, e aí com relação à parte coronária esquerda, né, ela vai passar pela parte do átrio esquerdo e do tronco pulmonar, e aí ela tem dois ramos, né, o interventricular, que é a parte ascendente, o circunflexo, e aí essa parte ela vai irrigar a parte esquerda do coração, tá? E a parte da coronária direita, né, que ela vai estar entre átrios e ventrículos ali direito, ela vai ser Não essas está artérias. mudando o slide, não sei se você está mudando aí. Mudei. Vê se agora apareceu. Parece que ele não está, eu não entendo muito, mas parece que não está em modo apresentação para gente. Parece que a gente está vendo só. Alguém que entende aí? Pode falar alguma coisa, gente? Ó, vê se agora apareceu. Apareceu? Não, eu estou vendo. Sim, mas tenta mudar para ver se vai. Deixa eu parar a apresentação e colocar de novo aqui em forma de apresentação. O que eu achei foi o seguinte, eu acho que você coloca para compartilhar a tela e fica ok. Quando você bota para apresentar, o seu mouse some. Ah, tá. Então eu tenho que deixar aqui o mouse aqui então. Peraí. Ó, vou compartilhar de novo. Vê se agora apareceu. Estão conseguindo ver, gente, a parte da artéria coronária direita? Sim, tenta mudar para ver se vai. Vamos lá, ó. Vou voltar aqui na artéria coronária esquerda. Foi? Apareceu? Eu acho que não. Isso. Acho que não deve estar apresentação mesmo. Não, aqui no meu computador tá com forma de apresentação sim, gente. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ó, de novo, ó, vou mexer aqui, ó. Tá aparecendo aí a artéria coronária direita? Tá. Ah, então, acho que agora... Para mim, não. Para mim, está aparecendo só a sua tela, essa tela artéria, que lá o título lá em cima é artéria coronária direita, mas o seu mouse não está aparecendo. Não, tá aqui, ó. Vê se agora foi. Não. Provavelmente, se você mudar de slide, não vai mudar para gente. Tenta mudar aí para ver. Ó, tô mudando aqui, ó. Vê se foi. Não. Não. A Clarissa está falando aqui que ela trabalha com o Meet e essa semana teve uma atualização, né? Agora mudou. Sim, teve atualização. Agora apareceu, agora né? Agora mudou, João. Agora tá aparecendo, né? Peraí.
Ah, tá vendo? Agora mudou. Então, deixa eu voltar aqui, então. Agora a gente está vendo o mouse de novo. Agora a gente está vendo você mexendo ali na Então tá. Então na que barra bom. de Então voltou. rolagem. Agora tá. Então agora tá. foi. Então, tá todo mundo conseguindo ver aqui, então? Artéria coronária direita. Vou colocar de novo aqui em apresentação. Ó, vê se agora foi. Artéria coronária direita. Acho que agora foi, né? Acho que sim. Eu acho que era para deixar do jeito que estava. Acho que tem a impressão de se mudar, ele não vai de novo. Quando você coloca para apresentar, foi isso. Ele trava, entendeu? Aí ele se trava nessa tela. Antes, do jeito que você estava mexendo antes, ficaria melhor. Quando você bota só compartilhar a tela, ele fica ótimo. Quando você entra em apresentação, ele trava na tela que estava. E não muda mais. Deixa eu ver aqui, então, espera aí. Vou botar aqui deixa assim, apresentação. Não, deixar assim a gente consegue ver. Entendeu? Ah, tá. Então, ó, mudei aqui, ó. Eu mudei para... Ó, tem assim, logo em seguida, artéria aórtica. Estão conseguindo ver esse slide? Sim. Então agora acho que está indo. Bom, então a gente viu a parte da artéria coronária direita, esquerda. E aí agora tem a parte da artéria aórtica, tá? Que ela faz aquele arco que a gente viu naquela imagem anterior, que é essa aqui, ó. Todo mundo viu, né? Essa parte aqui, ó, do arco da aorta, aorta torácica, essa região aqui, ó. Aorta ascendente. E aí, então, nessa região aqui, ó, desse arco aórtico, né, o arco da aorta, tá? Essa parte vai dar origem a 3 artérias importantes, tá? Nessa curva, que é o que a gente chama de esse tronco bracocefálico, que é esse número 1 aqui, ó, que vai levar sangue para o cérebro. E eu também tenho aqui, ó, a bifurcação, a ramificação da artéria aórtica esquerda e também da subclávia esquerda, tá? Além também da carótida direita e da subclávia direita. Então, eu tenho o tronco bracocefálico, aí eu tenho a carótida direita, esquerda e a subclávia direita e esquerda, tá? Então, essa região aqui, ó, que vai se bifurcar da aorta, tá? Daquele arco da aorta, eu tenho esse tronco bracocefálico, tá? Onde eu tenho carótida esquerda, carótida direita e das subclávias direita e esquerda, que vão irrigar essa região toda aqui do pescoço e a parte também do tórax, tá? Essa parte aqui do tronco superior aqui do corpo. Bom, com relação à parte venosa, tá? Nesse caso, o sistema venoso, ele está relacionado com esse transporte de sangue venoso através do retorno, tá? Que vai para o coração, que vai ser novamente oxigenado lá pelos pulmões, tá? Então, normalmente, esse sistema venoso, ele vai ser formado por essas veias, que normalmente elas vão conduzir esse sangue que vem lá dos capilares sanguíneos, tá? E que retorna para o coração, naquela circulação que vocês também já viram, chamada de pequena circulação, tá? E aí, nesse caso, o circuito vai estar referente à parte dessas veias pulmonares, ou seja, essas veias que já trazem esse sangue arterial que vem dos pulmões para o átrio esquerdo e, posteriormente, ventrículo esquerdo, e depois para a circulação, levado, então, para a circulação sistêmica, tá? Então, vocês já viram isso, né? Que a pequena circulação, também é chamada de circulação pulmonar. Então, essas veias conduzem esse sangue, que já está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, para ser reoxigenado no processo de hematose lá pelos pulmões. E aí, dessas veias pulmonares, tem 2 para cada pulmão, tá? Elas vão ser encaminhadas para o átrio esquerdo, posteriormente ventrículo esquerdo, e saem pelo tronco da aorta, né? Pela artéria aórtica. Outra coisa também importante,
que eu coloquei para vocês, para complementar também essa parte circulatória, é com relação à irrigação dos nossos órgãos relacionados à parte do sistema digestório, né? Que eu acho que é o primeiro sistema que vocês veem na parte de anatomia, e que, se eu não me engano, no sábado também me perguntaram como é que esse processo circulatório, né, entre o que nós chamamos de órgãos acessórios ou glândulas acessórias, que estão relacionadas com o processo digestório, né, a complementação do processo digestório que ocorre tanto no estômago, né, na boca, que é a primeira etapa, no estômago e também no intestino delgado, né, naquela primeira porção do intestino, que é o duodeno, que a gente chama esse sistema de sistema porta-hepático, tá? Então, normalmente, essa circulação, ela vai o quê? Ela vai desviar esse sangue venoso que vem dos órgãos, né, que estão relacionados à parte do trato gastrointestinal, tá? E também do baço, para o fígado, antes de voltar, tá, para o coração, porque o fígado também é um órgão importantíssimo, tanto na produção da bile, né, como também na parte da detoxificação do corpo, né? Então, o sangue tem que passar pelo fígado, porque é um dos locais onde eu tenho detoxificação, filtração também, filtração no caso dos rins, né? Mas eu tenho também relacionados ao processo de detoxificação do sangue. Então, esse sistema porta-hepático, ele desvia esse sangue venoso para perpassar pelo fígado antes de chegar ao coração, tá? E aí, essa que nós chamamos de veia porta-hepática, ela vai ser formada por duas veias importantes, que é a parte mesentérica, tá? E também a veia esplênica, que estão relacionadas à parte do intestino também, tá? E aí, essa veia mesentérica, ela vai drenar, comentei com vocês, a mesentérica porque ela vem do intestino, tá? Tanto do delgado como do intestino grosso, a parte também do estômago e o pâncreas. E no caso da esplênica, ela vai drenar a parte, né, do sangue que vem do estômago, do pâncreas e também algumas partes do intestino grosso, tá? E aí esse fígado vai receber sangue arterial, tá? Porque ele tem uma artéria própria, né, hepática própria, que vai irrigar. Acho que até tem um modelo no final anatômico mostrando todas as artérias e veias que irrigam toda a região superior, a parte inferior e também os nossos órgãos internos, que acho que ao final dessa aula tem lá para vocês verem, tá bom? E aí, nesse caso, né, o sangue sai todo do fígado, por essas veias hepáticas, deságua nas veias cavas, né? E aí tem as veias cavas inferior e superior, e isso retorna para o coração, tá? Então, também achei interessante e importante vocês saberem que eu também tenho um sistema, tá, de irrigação dos meus órgãos responsáveis pela digestão, que estão interligados e que formam o que nós chamamos de trato gastrointestinal, e aí esse sistema porta-hepático e as artérias hepáticas, e com relação ao sistema porta-hepático, as veias mesentérica e a veia esplênica, tá? Estão relacionadas com esse processo de retorno venoso e de sistema também arterial que vão irrigar, tá, o fígado e que vão trazer sangue arterial para esse órgão. É o sistema porta-hepático. Aqui também mais um... Não tá pulando aí. Não sei se você está mudando. Ó, agora mudei. Vê se apareceu aí uma imagem das veias pulmonares, cava superior e inferior e seio coronário. Então, deixa eu fazer aqui de novo. Ó, vê se agora apareceu. Deixa assim nessa apresentação. Quando você clica lá para apresentar, ele trava, entendeu? Se você deixar assim, a gente consegue ver. Então, vocês estão conseguindo ver essa imagem. Porque tem as veias pulmonares, as veias cava superior e inferior, e a parte do seio coronário, que são das artérias coronárias. Agora a gente está vendo. Mas quando você coloca para apresentar, ele trava, né, na imagem que está. E não muda, tem que deixar assim do jeito que está. É porque eu acho que quando ela clica para apresentar, a tela devia crescer, né? E ela continua a mesma. Isso. Continua a mesma e fica travada. É algum problema que está acontecendo, mas não é só com você, não. A Luciana também estava acontecendo a mesma coisa. Eu não sei o que é. Então quando bota para apresentar, trava. Pode ser alguma coisa relacionada a essa atualização.
Depois eu vou dar uma olhadinha, porque eu pago o Google para isso, né, gente? Para poder ter o acesso e não é barato, tá? Porque eu pago em dólar, deve ser o quê? Quase R$50 para você ter acesso a essas atualizações. Mas depois eu vou dar uma olhadinha ali, tá? Bom, então, com relação, para fechar a parte aí de sistema venoso, né? A parte do seio coronário e das veias, né? Na parte do seio coronário porque vem de coração, né? Então, seria essa veia principal aí do coração, tá? E ela que vai receber esse sangue venoso que vem do miocárdio, ou seja, né, enfim, o coração já efetuou todo o processo de respiração celular, e aí esse retorno venoso vem por esse seio coronário, tá? Acho que alguém pediu para entrar, peraí. Acho que o Roberto caiu e voltou. E aí, esse seio coronário, ele vai ficar entre o átrio direito e... Cadê? Ele fica no átrio direito, tá? Ele que vai, é um canal venoso, né? Que drena essas veias. As veias da cabeça, tá? São as jugulares interna e externa. A parte da veia jugular, ela vai drenar esse sangue venoso oriundo do encéfalo, da parte aqui também da região da face, do pescoço, né? Até dá para sentir a jugular aqui, né? Nessa região aqui, ó, do pescoço. E também aqui das carótidas, né? E também a veia vertebral, que é essa que vai trazer, né, que vai drenar esse sangue oriundo das vértebras, da medula cervical e também de alguns órgãos aqui do pescoço, tá, gente? Uma outra imagem aqui, ó, da jugular, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, a jugular, a veia jugular interna direita, a veia jugular externa esquerda. Aqui nós temos aqui, ó, a veia subclávia direita. No caso da jugular, ela traz o sangue, tá? Do lado direito da cabeça. Essa veia jugular esquerda traz o sangue do lado, aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo da cabeça, crânio e face. A subclávia, ela traz o sangue da parte dos membros superiores do lado direito, né? Eu tenho a subclávia esquerda também. Aqui o tronco braquicefálico venoso esquerdo e direito, e aqui, ó, o ramo da veia cava superior, tá? Então, essa aqui, a veia cava superior e a ramificação, tá? Dessa veia em jugular direita, interna e direita, externa esquerda, subclávia e tronco braquicefálico venoso direito e esquerdo. Então, seria aí a representação da ramificação desse local aí das veias, tá? Bom, então, para a gente conseguir fechar essa ideia relacionada às rotas circulatórias, então, primeiro que fique bem claro que vocês fiquem atentos a isso. Nós temos aí 5 tipos de vasos sanguíneos, né? Nós temos as artérias, arteríolas, as vênulas e veias e os capilares sanguíneos, tá? E até botei aqui para vocês, achei interessante que o comprimento total, também não sabia disso, descobri, enfim, lendo sobre o assunto, que se você fizer uma proporção, tá, do comprimento total de todos os vasos sanguíneos de uma pessoa adulta, isso dá aproximadamente 2 vezes a circunferência da Terra na linha do Equador. Então, se eu der 2 voltas na Terra, circundando a linha do Equador, é a quantidade de comprimento total de todos os vasos sanguíneos que compõem uma pessoa adulta. Então, eu achei muito interessante esse dado, e aí coloquei para vocês aí de curiosidade, tá? E aí, com relação, complementando o que a gente falou sobre a questão das túnicas, ou seja, das estruturas, das camadas que formam artérias, veias e capilares sanguíneos, tá? Reiterando que as artérias, sempre que você ouve falar e porventura for avaliado em relação à parte estrutural e da parte da funcionalidade, tá, das artérias, elas são esses vasos que vão garantir o transporte, a distribuição desse sangue para todo o corpo humano, ou seja, para todos os tecidos e órgãos
desse corpo, tá? E aí, nesse caso também, ficarem atentos que as artérias não somente, tá, são as garantidoras desse processo de transporte desse sangue arterial, tá? Porque nós temos o caso aí específico das artérias pulmonares, que são a grande exceção, porque elas vão carregar, nesse caso, o sangue que está rico em gás carbônico, ou seja, as artérias pulmonares, elas carregam sangue venoso, tá? Que vai ser transportado para os pulmões na circulação pulmonar ou pequena circulação, tá? Outra coisa também muito importante é que as artérias, elas são vasos de alta pressão, são vasos de leito de pressão, tá? Porque como elas partem do coração, elas precisam ter esse aporte muscular mais forte, elas precisam ter essa elasticidade e essa contratilidade, porque elas precisam aguentar a pressão do sangue que é bombeado pelo coração, tá bom? Então, por isso que as artérias, elas serão mais profundas, mais elásticas, tá? E, consequentemente, mais resistentes, tá? Porque elas têm esse papel de aguentar essa pressão que vem do sangue bombeado pelo coração, tá? E aí, no processo de ramificação, tá, das artérias, eu tenho as arteríolas, tá? Que são essas que vão irrigar o interior dos nossos órgãos internos, tá? E que também são vasos de menor calibre. Bom, com relação aos capilares sanguíneos, tá? Os capilares sanguíneos também são vasos importantíssimos, porque eles vão fazer esse processo de difusão, tá? De todas as substâncias e de todos os gases que precisam estar dentro do que nós chamamos de líquido intersticial, que é o líquido que banha as nossas células e que precisam desses nutrientes e desses gases, né, no caso específico do oxigênio, para conseguir fazer o processo de respiração celular, que vocês também já viram isso na parte de citologia, tá? Então, normalmente, os capilares, eles são mais delgados, tá? Eles têm menos camadas e eles são importantes para esse processo de difusão, tá? E, consequentemente, são mais fáceis de romper, né? Do que comparativamente a veias e artérias, tá? Bom, as veias, elas são vasos sanguíneos importantes, porque elas vão garantir o que nós chamamos de retorno venoso, ou seja, o sangue que é proveniente da drenagem dos órgãos e dos tecidos, ele precisa ser transportado de volta, tá? Para o coração. E aí, essas veias, elas são resultado, elas são originadas do que nós chamamos dessa convergência dos capilares sanguíneos, né? Então, os capilares sanguíneos convergem em vênulas, que convergem em veias, e essas veias, elas vão ser reencaminhadas, elas vão para o coração, que é a função de toda veia, que é encaminhada para o coração, para que ocorra esse retorno desse sangue venoso. E aí também, com relação à exceção às veias, que não somente transportam sangue venoso. No caso específico das veias pulmonares, elas vão transportar esse sangue venoso para os pulmões, tá? Para que ocorra o processo de hematose. Normalmente, o sangue ele vai perdendo pressão ao longo desse processo de transporte. Então, ele tem uma pressão muito maior, se eu estiver me referindo com relação às artérias, e vai diminuindo essa pressão entre artérias, entre arteríolas, vênulas e veias, tá? Então, no caso, se você fizer um comparativo da pressão nas artérias em relação às veias, a pressão nas veias será menor, vai ser mais baixa do que a pressão observada nas artérias, tá? E outra coisa também muito importante é que nas veias, você vai aparecer nas veias o que nós chamamos de válvulas ou valvas, tá? Porque elas são importantes para evitar, para impedir o que nós chamamos de refluxo sanguíneo, tá? Por quê? Porque o sangue, ele precisa acompanhar
uma direção única, ele precisa ser uma circulação unidirecional, ele não pode retornar, ele não pode ter esse refluxo desse sangue. E aí, para isso, tá, no interior das veias eu tenho essas válvulas, essas estruturas que vão impedir, tá, esse refluxo de sangue, para que eu consiga garantir que eu tenha um fluxo adequado e unidirecional aí. Por quê? Porque esse sangue, né, que é transportado pelas veias, ele vai principalmente para a parte da musculatura esquelética, tá? Que é uma região do corpo onde o aporte de oxigênio tem que ser muito grande. Porque como a parte do sistema esquelético, né, a parte da musculatura esquelética está relacionada com a parte do movimento, da contração, né, relacionada à parte das articulações, então são locais onde eu preciso de maior irrigação, tá? Que são locais onde eu preciso de mais aporte de oxigênio para conseguir produzir o movimento, tá? Então, eu preciso garantir, tá, esse fluxo até a minha musculatura esquelética, tanto a parte superior como a parte inferior, tá? Outra coisa também muito interessante, muito importante, é que a musculatura esquelética, tá, no processo de contração, ela também auxilia esse processo de retorno venoso, tá? Porque quando eu tenho a contração da musculatura esquelética, eu também tenho pressão, né? A musculatura pressiona esses vasos, né? Essas veias. E aí ajudam, colaboram para o processo de retorno venoso, né? Diz que a musculatura esquelética, ela é como se fosse um segundo coração, né? Nessa região ali dos membros inferiores, tá? É por isso também que, eventualmente, quando você fica numa posição muito tempo parado, ou sentado, ou em pé, você percebe, né, um certo inchaço nos membros inferiores em decorrência do que nós chamamos de depósito de sangue nesses locais, tá? Porque, normalmente, assim, as artérias, elas estão mais relacionadas com a parte da distribuição, né, desse sangue para o corpo todo. Então, tem que ter muita pressão ali, tá? No caso das veias, elas têm um leito mais complacente, então, normalmente, as veias, elas são importantes para o processo de depósito de sangue naqueles locais onde precisa de irrigação. E os capilares sanguíneos, que são vasos mais fininhos, né, eles são responsáveis por essa difusão desses nutrientes, né, dessa troca de substâncias, tá, entre o sangue e o líquido intersticial, que é esse líquido que banha as nossas células. E eu também tenho o líquido tissular, que é o líquido que banha os nossos tecidos, tá? Assim também como as artérias, as veias também vão possuir o que nós chamamos de túnicas, tá? Que nós vemos aí, que é a túnica interna ou túnica íntima, a parte da túnica média e também da túnica adventícia ou externa, tá? Só que nesse caso das veias, né, a quantidade de musculatura, de tecido muscular, né, na região da túnica médica, vocês veem com isso, da túnica média, ela vai ser menos espessa do que nas artérias, tá? Que também é uma outra estrutura diferente aí, que também é importante vocês conseguirem distinguir entre artérias e veias, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, já falei dos capilares. Bom, e aí esse quadro aqui também é para ajudar vocês, que é um quadro, um resumo teórico, né, um infográfico, uma tabela, que mostra as diferenças e semelhanças entre artérias, vasos e capilares, que são informações importantes que vocês precisam fixar aí, tá? Então, fazendo um comparativo entre artérias, veias e capilares sanguíneos, para a gente conseguir fechar diferenças e semelhanças nas estruturas aí dos vasos sanguíneos. Primeiro que as artérias, elas sempre vão transportar o sangue do coração para os tecidos e para os órgãos do corpo, né? Em contrapartida, essas veias são esses vasos que vão transportar o sangue dos tecidos e dos órgãos para o coração, tá? E os capilares sanguíneos são aqueles vasos importantes para o processo de trocas, tá? De gases e de substâncias, tá? Entre o sangue e o líquido intersticial e também o líquido tissular, que são importantes dentro desse processo aí de difusão, tá? Então, aí, com relação à funcionalidade e o tipo de transporte que cada vaso sanguíneo vai fazer, tá? Com relação à pressão no vaso, tá? No vaso sanguíneo.
No caso das artérias, elas são leito de pressão, tá? Ou seja, são vasos que transportam o sangue em alta pressão. Em contrapartida, nos vasos sanguíneos das veias, esse transporte vai estar sob baixa pressão, tá? E no caso dos capilares, a pressão ela tem que ser quase nula, tá? Porque ali as paredes são muito fininhas. Então, se eu aumento a pressão nos meus capilares sanguíneos, eu fatalmente vou ter rompimento deles, porque são capilares, são vasos muito finos, que é o caso, por exemplo, de pessoas que têm glaucoma, né? Que já de uma forma hereditária, elas possuem um aumento da pressão intraocular. E, se não tratada, pode acarretar, tá, o rompimento desses vasos. Qualquer tipo de... também a questão da pressão arterial também, tá? Pessoas hipertensas também podem, eventualmente, ter rompimento desses capilares. No caso, por exemplo, dos vômitos, né, desses feedbacks relacionados à expulsão de substâncias ou de algum tipo de patógeno que está afetando o seu organismo, no caso, por exemplo, das gastroenterites, quando a pessoa faz muita força para vomitar, você percebe o aparecimento de umas plaquinhas vermelhas, né, também chamadas de petequias, que seria o rompimento desses capilares sanguíneos aqui, que irrigam essa região da face, tá? No caso da estrutura dos vasos sanguíneos, tá? As artérias vão possuir 3 camadas, ou também conhecidas como túnicas, tá? Que seria essa túnica íntima, a túnica média e a adventícia, também chamada de túnica externa, em algumas literaturas, tá? As veias também vão possuir essas 3 camadas, e no caso dos capilares sanguíneos, tá? Eles não têm túnica média nem a adventícia, tá? Porque são capilares são vasos mais fininhos. Deixa eu ver aqui. Bom, mais também um resuminho para vocês aí das artérias. Novamente falando que são vasos, né, de parede mais espessa, que levam esse sangue do coração para os tecidos, para os órgãos, tá? Ela é elástica, então por isso que ela não possui válvulas, tá? E aí, muito interessante perceber também as diferenças com relação à contratilidade, né? A contração dessas artérias, de acordo com o que nós chamamos de ciclo cardíaco, tá? Então, no caso da parte da contração dos ventrículos, por exemplo, as artérias elas estão relaxadas, tá? Porque no caso, existe um aumento da pressão do sangue, tá, nesses vasos. E quando os ventrículos estão em diástole, ou seja, eles estão em relaxamento, essa pressão ela vai diminuir e aí, consequentemente, vai ocorrer contração dessas artérias, tá? O que eu tinha comentado com vocês com relação ao retorno venoso, tá vendo? Ó? Nós temos aqui as válvulas que compõem as veias, e aí eu tenho aqui a válvula fechada e a válvula aberta, que fazem o controle desse fluxo de sangue, ó, tá? Para o coração. E aqui a musculatura esquelética auxiliando nesse processo de contração, tá? E de transporte desse sangue de forma unidirecional, tá? Com relação a essa questão da contração, né, e da contratividade de veias e artérias, né, quando vocês estiverem aí na parte da semiologia, né, e vocês forem aprender a fazer a aferição da pressão arterial, ela tem mais ou menos aí essa mesma analogia, né? Você coloca o esfígmo no manômetro, existe uma artéria aqui nessa região, que é a artéria braquial, e aí quando você aperta o manguito, né, e pressiona e aperta aqui o braço, você tem uma constrição, uma vasoconstrição aí dessa artéria, o fluxo de sangue é interrompido, e aí você escuta, né, o momento que para o fluxo, né, você percebe através da auscultação do estetoscópio, e aí depois, quando você vai soltando devagar o ar do manguito, você vai liberando esse fluxo de sangue aí de forma unidirecional, e aí através da auscultação do estetoscópio, você percebe o que nós chamamos de máxima sistólica e a mínima diastólica, né? Aquele tum-tum da abertura e fechamento aí das válvulas atrioventriculares. E aí, através de uma medição de milímetros de mercúrio, a gente consegue medir a pressão na artéria, que é oriunda do movimento do sangue. Então, você vê a máxima sistólica e a mínima diastólica, né? Que
uma certa padronização, ela é em torno da normalidade de 120 miligramas de mercúrio por 80 miligramas, né? O famoso 12 por 8, e algumas variações dependendo se o indivíduo é hipertenso ou tem hipotensão arterial, enfim, com relação a questões relacionadas à adrenalina, né? Se a pessoa fica, de repente, tem até uma síndrome chamada de síndrome do jaleco branco, não sei se vocês já ouviram falar, que normalmente pessoas que têm, às vezes, medo, têm uma ansiedade com relação a consultas médicas, quando chega no médico, o cara vai aferir a pressão arterial está acima da normalidade para aquele paciente, não porque ele é hipertenso, mas porque ele sofreu aí um desgaste, né, por conta dessa questão desse pico de adrenalina, por conta da ansiedade que ele tem, né, enfim, de estar no hospital ou em contato com o médico, tá? E as veias, tá? Isso até já aconteceu comigo uma vez, né? Acho que foi, eu fui pegar um atestado médico e o cara foi medir minha pressão e estava 13 por 8, e normalmente minha pressão é 10 por 6, 11 por 7, que é a pressão que a gente normalmente encontra, né, em artérias e veias, e aí eu falei, deve ser o síndrome do jaleco branco. Aí o cara fica me olhando assim, o médico, você sabe disso? Eu falei, eu sou biólogo. Ele, que legal e tal. Até para também não ficar, enfim, assustada, né, porque às vezes... eu também me lembro também que ele foi me escutar meu coração, o residente lá, o R1, e ele começou a falar que eu tinha, como é que ele falou? Que eu tinha sopro no coração. E aí eu falei assim, eu tenho sopro no coração? Mas como assim? 40 anos de trajetória, não tenho nenhum problema cardíaco, nunca tive, faço atividade física constante. Aí depois o supervisor veio, auscultou de novo e falou, não, gente, isso aí vocês estão ouvindo coisa errada. Então, por isso que também é sempre bom conhecer, né, como é que funciona essa questão circulatória, cardíaca, porque também é uma possibilidade que você tem de evitar, enfim, uma consulta ou alguma coisa relacionada e você ter uma informação equivocada errada, de repente achar que está doente, ou está com, de repente, alguma anomalia cardíaca, sendo que você não tem nada, né? Aí eu fico imaginando as pessoas que, infelizmente, não têm esse conhecimento mais aprofundado sobre esses temas, que a gente debate aqui, né, no curso, como é que elas não devem ficar quando, de repente, o médico ou um R1 dá uma informação equivocada como essa, né? A pessoa já se apavora, né? Não, sim, imagina. Eu estava tranquila porque eu conheço meu corpo, sei como é que ele funciona, mas imagina, de repente, uma pessoa idosa, uma senhora, um senhor idoso, indo fazer um exame de rotina e, de repente, um R1 desse dá uma informação dessa equivocada, né? Então, por isso, gente, tomem muito cuidado, fiquem sempre atentos e conhecimento sempre é uma arma poderosa para você, enfim, manter a sua saúde em dia, né, sempre, e evitar esse tipo de contratempos, tá? Que é o caso que aconteceu, infelizmente, com a minha tia, né, por conta desse AVC, mas hoje ela está controlada, mas poderia ser uma questão evitável se ela tivesse conhecimento relacionado à questão das suas carótidas, à questão dos ateromas, né, todos os adventos, né, todos os malefícios referentes a essas comorbidades não tratadas, né, diabetes, hipertensão. Então, podendo evitar, podendo manter, né, uma certa vida mais regrada, dentro suas possibilidades, é uma garantia de que você vai ter uma sobrevida maior e uma qualidade de vida, né? Então, acho que é por isso que é muito importante, por isso que eu gosto muito dessa parte de anatomia e fisiologia, porque é o nosso corpo, né? Então, conhecendo o nosso corpo bem, a gente consegue se blindar contra essas questões, né? Os capilares sanguíneos, né, que são responsáveis aí por essas trocas no processo de difusão, e também são importantes porque nesses espaços intersticiais e tissulares, eu tenho um sistema que trabalha acoplado, tá, ao sistema circulatório, que é o sistema linfático, tá, através dos vasos linfáticos, que são importantes para o processo de drenagem, tá, e de retirada desses resíduos metabólicos, tanto né, que estão difundidos aí nos líquidos internos corporais, né, dos líquidos que formam o nosso corpo, e também dos nossos linfonodos, tá? Nossos gânglios linfáticos, que também são sistemas importantes, sistema linfático, ganglionar.
ele está muito inteirado, intrinsecamente inteirado aí com o sistema circulatório, né? Então, também é muito importante a gente conhecer e saber a importância desse sistema linfático aí, tá? Essa parte aqui das artérias, das arteríolas também. As arteríolas, né? Que são esses ramos finais do sistema arterial. No caso das arteríolas, a gente vai encontrar, tá? Válvulas que fazem esse controle aí desse sangue que vem aí dos capilares, e elas também são vasos também com uma parede muscular bem forte, tá? Que elas também conseguem se fechar, se dilatar. Mais um quadro também ilustrativo para mostrar as diferenças, né, das estruturas aí entre capilares, artérias e veias. O caso aqui também, ó, das vênulas, que também vão coletar, né, que vão drenar esse sangue que vem dos capilares. Normalmente as vênulas, elas fazem aquele processo de anastomose que nós vimos aí no início da aula, que é essa relação, essa ligação de veias e de nervos, tá? Que fazem também todo o controle aí, enfim, da parte simpática parasimpática, que controlam essa relação aí da circulação, da vasoconstrição, da vasodilatação. Da questão também das veias, né? Outra coisa também muito interessante das veias, que eu acho que eu não comentei com vocês, é com relação a essa que nós chamamos de distensibilidade, né? Ou seja, elas conseguem se distender com uma maior facilidade em relação às artérias. Por isso que existem algumas doenças relacionadas à questão cardíaca circulatória, no caso das varizes, por exemplo, das insuficiências, né, da parte da vascularização dos membros inferiores, porque pode, de repente, haver um aumento, né, dessa distensão dessas veias, produzindo os coágulos, né, de sangue. Então, até em situações onde eu tenho essas insuficiências vasculares mais graves, né, aquelas pessoas que têm aquelas ulcerações, né, que tem que, eventualmente, podem também ser tratadas com cirurgia, né, retirada das safenas, né, das veias, das safenas que estão referentes à parte dos membros inferiores, e também aparecimento das válvulas nesse processo, mais uma visão geral aí dos capilares e das artérias e veias. Isso aqui já é outra coisa. Eu queria mostrar para vocês a parte aqui das doenças cardíacas. Eu também acho importante. Eu comentei com vocês dos AVCs, né? E também acho interessante falar da questão circulatória. Não sei se vocês já conheceram alguém que tinha esse aspecto aí nas pernas. Eu também tenho, infelizmente, por questão hereditária, né? Eu herdei isso da minha mãe, que herdou isso da minha avó, tá? Que é essa insuficiência venosa funcional, tá? Eu tenho, eu já até cheguei a fazer um período de tratamento das minhas varizes, né? Fiz esclerose delas com um angiologista, que é o médico especialista, né, dessa parte circulatória, né, que trabalha e que trata, né, até também de maneira cirúrgica, tá, intervém com relação a essas insuficiências aí venosas, tá, onde aparecem essas varizes, tá vendo? Ó? Essas regiões aqui, ó, de acúmulo de sangue nas veias, ó, tá vendo? E aí eu tenho situações mais leves, né, e situações mais com maior gravidade. E aí, nesse caso, em alguns casos, né, a questão da aparência da perna, né, a questão estética fica muito comprometida, e aí existem tratamentos específicos, né, como eu já comentei com vocês, que eu fiz uma esclerose dessas veias aparentes, né, dessas minhas varizes, e a minha mãe também, na época, quando ela ainda era viva, ela chegou a fazer essa intervenção cirúrgica, né, dessas safenas, para tentar melhorar a questão circulatória dela, né? E sendo uma questão hereditária, eu sempre, né, buscando também atividade física, que também é um fator que auxilia nesse processo aí de retorno venoso e questão circulatória, né? Com relação às insuficiências cardíacas, relacionadas com essa incapacidade que esse coração tem de bombear o sangue que é necessário para o corpo, tá? E também o que nós chamamos de aterosclerose, né? A produção desses ateromas, que é esse depósito de gordura associado a sais minerais que formam essas placas, né?
que foi também o caso que aconteceu com a minha tia. Ela desenvolveu esses ateromas, essa aterosclerose na carótida esquerda. Isso dificultou, né, a passagem de sangue aí pelas carótidas para a parte encefálica dela e, consequentemente, ela teve um acidente vascular cerebral, tá? E quando eu tenho a obstrução, tá, desse vaso sanguíneo, que é o caso das tromboses, né, que também pode desenvolver coágulos que interrompem esse fluxo, tá? Eu também posso ter rompimento, tá, desses vasos, e isso também pode comprometer tanto a questão da fisiologia do indivíduo, como também, dependendo dos casos mais graves, chegar a óbito, né, por conta dessa dificuldade dessa circulação de sangue nos vasos, tá? Que no caso da trombose. Aí eu já falei da arteriosclerose, né, que é o espessamento aí da parede das artérias. Os aneurismas também, que são quadros também referentes à questão das patologias relacionadas ao sistema circulatório, tá? Que o vaso ele fica menos elástico, né? Ele fica mais propenso à deposição ali de sangue e também pode acontecer de rompimento, tá? Desse local, que são os aneurismas, e dos infartos do miocárdio, mais relacionados à questão da morte, né, de partes da musculatura, né, do miocárdio, parte da musculatura do coração, que pode ser advento, né, da dificuldade de circulação pelas coronárias, tá, de aporte de sangue e nutrientes nessa região, tá, dessa musculatura aí do coração, que, dependendo da situação, pode ocorrer, né, pode ser, enfim, regularizada com cirurgia, né, que é a questão da ponte safena, ou, em casos mais graves, o transplante de coração, né, no caso dos infartos, né. O infarto fulminante é aquele que, infelizmente, o paciente não consegue ser reanimado, né, pela questão da desfibrilação e da massagem cardíaca, que eu acho também que vocês vão ver isso na parte aí de semiologia, né, na parte prática também, acho que vocês vão ver, ou vocês já viram a aula prática aí de eletrocardiograma. E aqui, é porque eu queria deixar maior, mas acho que vocês estão conseguindo ver. Aqui eu acho interessante, foi até de um Atlas que eu comprei recentemente, baratinho, acho que não é nem R$2, R$3. Vende aqui no Catete, também deve vender também acho que banca de jornal também deve vender, que é uma parte do corpo humano, né? A parte, enfim, anatômica sistêmica, resumida, que eu acho legal, porque tem umas imagens muito bacanas. E aí eu peguei a imagem aí para vocês verem como é que é essa rede, tá? Desses vasos comunicantes. E aí aparece aqui, ó, tá vendo que a gente tinha comentado a questão da veia jugular externa e interna, tá? Das artérias carótidas também interna e externa. As veias subclávias, tá? As veias cava superior e inferior também aparecem nessa imagem, né? A questão da artéria subclávia, que são essas artérias que vão irrigar essa região aqui do tronco. As artérias pulmonares, veias, a parte também das veias encefálicas, tá? Da cefálica, da parte também da renal, da porta hepática, as artérias femorais, né? Que é essa artéria que irriga essa região aqui do fêmur, né? Da musculatura esquelética dos membros inferiores. Eu também tenho artérias e veias que vão irrigar essa região aqui dos braços, do braço, antebraço, tá? Aqui eu comentei com vocês aqui, ó, da artéria braquial, que é essa artéria que a gente analisa, né, quando a gente vai fazer o processo de medição de aferição da pressão arterial, então a gente interrompe o fluxo dessa artéria braquial, tá? Mas também um dado importante aí para a parte prática de vocês, tá? Tem também as veias ilíacas, que também são importantes. Aqui, ó, a grande safena, que está nessa região aqui mais interna, tá vendo aqui, ó, da coxa, da pequena safena, que também são essas veias que os cirurgiões cardíacos utilizam para fazer aqueles transplantes de veias, né, para auxiliarem no processo de irrigação do coração. Quando eu tenho algum entupimento de uma coronária, eu substituo ela pelas pontes de safena, né, que é um procedimento cirúrgico também muito conhecido, muito famoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Acho que essa parte aqui também a gente já viu, das túnicas.
Gente, eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa, a gente viu bastante coisa sobre vasos, a gente conseguiu ver toda a parte do sistema arterial e venoso, capilares sanguíneos, as principais artérias e veias, a importância delas. Aqui, outra imagem também bacana aqui, ó, tá vendo? Ó? O fechamento das válvulas para impedir o refluxo, tá? De sangue. E aqui também, ó, tá vendo? Ó? Mais uma vez, um corte aqui mostrando que a musculatura esquelética é importante, porque ela pressiona a parede das veias, né? Para impulsionar o sangue para retornar para o coração. Quando, eventualmente, eu tenho algum mau funcionamento dessas válvulas, aí isso pode deformar, né, o aspecto da veia, produzindo aquelas varizes, que é aquela imagem que nós vimos anteriormente. Aqui tem um mapa mental também que eu acho interessante vocês terem aí relacionados à parte circulatória, ou também conhecida como cardiovascular. E também a parte também relacionada aos impulsos elétricos, né, no coração. O circuito também, tá tudo bonitinho aqui, explicadinho. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, aqui é a parte da pressão sistólica e diastólica. Tá vendo? Ó, aqui também esse gráfico, no caso, por exemplo, da hipertensão arterial, né? Que pode lesionar, enfim, coração, cérebro e outros locais. Eu comentei com vocês aí aquela parte da sistólica, né? Da máxima sistólica e diastólica normal, né? E aí, tá vendo, ó, como é que a pressão, esse gráfico aqui eu acho muito interessante, e é bem elucidativo, mostrando para a gente aqui, ó, como é que a pressão ela vai diminuindo, tá? Ao longo do processo de ramificação e transporte, tá? Do sangue, tá? Pelas rotas circulatórias. Então, vocês percebam que eu tenho uma pressão maior nas artérias, e aí eu tenho um decaimento dessa pressão sanguínea nas arteríolas, e aí mais um decaimento aqui, ó, nos capilares sanguíneos, e aí vai decaindo até chegar a quase zero ou zero nas veias, tá? Porque isso também vai estar relacionado com o tipo de sangue que vai circular, tá? Nesses vasos sanguíneos. E aqui uma tabela mostrando a categoria relacionada à parte da hipertensão leve, moderada, severa, tá? Que também são dados importantes aí, que, se eu não me engano, isso aqui é do Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, tá? Aqui também, depois eu vou disponibilizar para vocês, aqui também tem uma questão muito interessante, uma questão clássica de vestibular, também para vocês verem a importância, né, desse tema, porque esse tema é muito recorrente também nos certames vestibulares, concursos, então eu aconselho vocês sempre a estarem revisando e sempre interagindo com esses conteúdos, que são conteúdos que fatalmente serão cobrados de vocês aí ao longo aí do processo prático, né? Tanto a parte acadêmica como a parte prática de vocês, tá? E aí acho interessante porque existe um pesquisador, né? Que é um cientista, que ele é um cientista inglês chamado de William Harvey, que foi ele que desvendou, foi ele que descobriu os aspectos relacionados à questão da circulação humana, que até então ainda era um tema desconhecido, tá? Na sociedade civil, enfim, na academia. Tem até um dado também de curiosidade na parte histórica, né, da ciência, que como as veias, né, elas são mais aparentes, se eu fizer um comparativo com as artérias que são mais profundas, né, que você não tem essa visibilidade como eu tenho em relação às veias, por exemplo, e aí eu me lembro que o professor de História comentou isso, né, que na época do absolutismo, né, os monarcas se denominavam indivíduos de sangue azul, e aí seriam pessoas extraordinárias, especiais, em detrimento da plebe, né? Porque eles eram muito brancos, imagina, os europeus, enfim, não tomavam sol, e aí eles eram mais pálidos, e aí ficavam mais aparentes as veias. E aí, como as veias, elas parecem meio esverdeadas, né? Meio azuladas, eles achavam que a cor do sangue que circulava nessas veias também era dessa cor. E aí eles se denominavam de sangue azul, né? Até por uma questão de dominação, né? Naquele período lá da Idade Média. Mas, quando esse cientista, né, esse William Harvey, ele desvenda a questão da circulação sanguínea, né, parte sistêmica e pulmonar,
e aí, infelizmente, essa ideia cai por terra, e aí fica-se comprovado, né, que a ciência comprova que todo mundo tem a mesma coloração do sangue, né, que não existe distinção nem entre monarquia, nem plebe, né, que seriam as pessoas mais pobres, enfim. E aí, nessa questão da FUVEST, vou ler aqui com vocês rapidinho, que eu acho interessante, vocês podem depois revisar, e com certeza ela já foi replicada em muitos vestibulares aí, ao longo aí da evolução aí dos certames. E aí ele fala aqui, ó, tá vendo? As figuras abaixo, que são essas figuras aqui desse braço, tá vendo? Tem um torniquete, e esse torniquete está impedindo, né, o fluxo de sangue nessa região aqui da artéria braquial. E aí vocês percebem que as veias, elas ficam inchadas, né? Porque as veias, elas têm essa capacidade mais de distensibilidade, palavra difícil, né? Elas se distendem mais, né? Então, elas são letras complacentes, né? Elas vão se enchendo de sangue, né? No caso das veias, tá? E aí, nesse caso, aqui nessa imagem, ele fala aqui, ó, que William Harvey, cientista inglês do século XVII, foi ele que desvendou os aspectos importantes da circulação sanguínea humana. Então, Harvey colocou um torniquete no braço de uma pessoa, o que fez certos vasos sanguíneos se tornarem mais salientes. E vocês vão fazer isso quando vocês forem trabalhar com o paciente, né, fazer um acesso, ou retirar sangue para fazer algum tipo de hemograma, né? Qual é o procedimento padrão? Colocar um torniquete, né? Colocar uma borracha que vai impedir esse fluxo de sangue, e aí eu tenho aí depósito de sangue aqui nas veias, que serão retiradas pela agulha ou pelo acesso, se for o caso de você colocar um soro no paciente, né? Então, vocês vão ver muito isso aí na parte prática de vocês. E aí, nesse caso desse desenho, quando ele coloca lá o torniquete no braço da pessoa, essas veias ficam mais salientes, né? Ficam mais protuberantes. E aí ele pressionou um vaso num ponto, né? E deslizou o dedo em direção à mão, né? Ou seja, ele pegou aqui o dedo, ó, tá vendo? E aí, pela questão aqui, ele fala que ele deslizou do O para o H, de modo a espremer o sangue. O vaso permaneceu vazio entre essa parte que ele espremeu, né? Entre o O e o H, enquanto a pressão sobre esse último foi mantida. E aí você analisa a questão, você tem que saber né, que existem essas artérias e essas veias aí que irrigam essa região do braço e antebraço. E aí a primeira questão perguntava lá, que vasos sanguíneos são mostrados, tá? No experimento lá do Harvey. E depois ele pergunta aqui na segunda questão, por que eles se tornaram salientes quando ele colocou o torniquete no braço da pessoa, tá? E aí, no caso aqui, essa questão, ela se relaciona com o que nós chamamos de pressão arterial, ou seja, a pressão que é acometida nas artérias, nos vasos sanguíneos, desse sangue proveniente do bombeamento lá pelo coração, tá? E aí ele coloca lá, não estou chamando de pressão arterial, essa pressão que o sangue exerce sobre as artérias. Também vimos isso hoje nessa aula. E aí ela é, consequentemente, relacionada à parte do ciclo cardíaco, né? Sístoles e diástoles do coração e bombeamento desse sangue aí através das artérias, tá? E aí, nesse caso específico dessa questão, o ventrículo esquerdo está em sístole, né? Está bombeando sangue, e esse sangue arterial ele vai ser transportado, né? Pela artéria aórtica, né? Que vai ser esse caminho que vai levar esse sangue para todos os órgãos e tecidos do corpo, tá? E isso vai exercer uma pressão, essa ramificação dessas artérias, elas vão sofrer a pressão, né, desse sangue bombeado, né? Então, vai pulsar isso. E aí, nessa pressão, ela vai ser medida, a gente já viu isso, pode ser medida pelo esfigmomanômetro, tá? Que é essa pressão arterial, que a gente já viu que é a parte da máxima sistólica e da mínima diastólica, né? Que também está relacionada com a medição da pressão arterial. Então, vocês percebam como é que esses conteúdos podem ser aplicados e podem estar presentes em avaliações que vocês podem fazer aí ao longo desse processo acadêmico. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo, tá? Para você também já ir se familiarizando com essas avaliações, né? Com essa forma
de você cobrar esses conteúdos aí dos alunos, tá? E também deixei para vocês aqui uma coisinha bonitinha, fofinha, que eu também achei na internet, que é uma música sobre circulação. Não vou cantar, mas depois, se vocês quiserem cantar em casa também, até é bom, porque eu acho que dependendo de como você elabora, né, enfim, o seu estudo sobre o tema, né, enfim, como é para você fixar melhor os conteúdos, que a anatomia é muito extensa, né? Às vezes uma música, um vídeo, uma imagem ajuda você a aprender melhor esses conteúdos. Aí eu deixei para vocês aqui, é mais ou menos assim, tá na hora desse sangue circular do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e aí vai, e aí é mais também aí uma coisinha assim lúdica, que eu também acho importante também, que ajuda nesse processo aí de apreensão dos conteúdos, tá, gente? Então, acho que a gente conseguiu ver tudo que eu tinha me proposto a conversar com vocês sobre os vasos, tá? Então, vou parar agora, vou interromper aqui o compartilhamento aqui da minha janela, vou minimizar aqui, tá bom? Bom, espero que a aula tenha sido bem elucidativa. Acho que eu consegui trazer para vocês bastante conteúdo relacionados aí à parte da circulação, que vocês vão precisar desses conteúdos para a parte prática, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês aí também esse material que eu fiz. Vou interromper agora a gravação, tá? Senão, já falei bastante aqui. Interromper.